Olá, bibliotecários do Brasil. Hoje é um dia muito especial para todos nós do sistema CRB, que engloba todos os CRBs do Brasil. É uma comemoração que a gente está fazendo pelo Dia do Bibliotecário 2023. O motivo do nosso bate-papo de hoje é apresentar para todos vocês uma cartilha denominada A Biblioteca Escolar, feita pelo CFB, pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Mas para iniciar esse bate-papo, eu vou chamar o nosso presidente, o senhor Fábio Cordeiro, para dar uma palavrinha para a gente, para falar um pouco sobre essa cartilha, e em seguida eu volto para a gente continuar o nosso bate-papo. A cartilha Biblioteca Escolar foi uma proposta do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, que compreende a jurisdição dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, para o CFB, de forma que a gente tivesse aí um instrumento que pudesse ser usado por todo o sistema, CFB, CRB, de um instrumento que apoiasse tanto a fiscalização quanto a orientação dos gestores municipais e estaduais de educação. Ela é uma cartilha que serve tanto para prefeito, quanto para o secretário de educação e para os outros agentes que trabalham nessa área. A proposta da cartilha era ser um texto simples, de fácil leitura, rápido, objetivo, mas que fosse rico em conteúdo. Com isso, a gente fez a estruturação da cartilha com a identidade visual da campanha hashtag Sou Biblioteca Escolar. Tivemos também a contribuição aí do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região, que compreende aí o estado, a jurisdição do estado de Santa Catarina, e a rica contribuição também da Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas do Conselho Federal. Então é uma cartilha que a gente espera que chegue ao maior número de gestores municipais e estaduais possível da área de educação, porque o propósito é explicar aí qual é o papel da biblioteca escolar dentro do processo de ensino e aprendizagem, de forma que a gente tenha aí um papel muito claro de como a biblioteca e, obviamente, de como o bibliotecário pode contribuir de forma que tenhamos futuros cidadãos, leitores e cidadãos melhores e cidadãos conscientes de todo o seu papel político na sociedade. Então a gente espera que seja uma boa contribuição para toda a sociedade e agradecemos também a todos os parceiros que atuaram com a gente nesse momento, que foram os conselhos, o CRB6, o CRB14 e a nossa Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas. Perfeito, muito obrigado, presidente Fábio, pelas suas palavras. Essa cartilha ela só foi possível de ser realizada pelo empenho, pelo mérito do CFB, que contou com a contribuição do CRB6 e do CRB14. Eu queria agora convidar o nosso conselheiro Lúcio Tanuri, que é conselheiro da Comissão de Fiscalização do CRB6, que foi o responsável pelo texto inicial dessa publicação. O Lúcio foi a primeira pessoa que pegou, né, toda uma bibliografia, as leis, as resoluções, enfim, começou uma pesquisa para escrever o texto inicial dessa cartilha. Ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito do processo criativo, toda a elaboração, enfim, toda a pesquisa que ele fez. Lúcio, por favor, a palavra é sua. Eu elaborei essa cartilha a convite do CRB6 e do Álamo. Eu trabalhei durante 10 anos no CRB6 como bibliotecário fiscal, então eu tenho uma vivência muito grande de como é feita as fiscalizações nas bibliotecas escolares. Todas as informações que eu coloquei na cartilha são basicamente as informações que eu levava nas visitas fiscalizatórias, tanto de bibliotecas escolares de escolas públicas quanto de escolas privadas. Então, basicamente, eu reuni ali na cartilha as informações e todas as dúvidas que eu recebia durante essas visitas.
dúvidas dos diretores, dos funcionários, dos próprios bibliotecários. Então, assim, é a legislação, eu reuni a legislação da área, tanto a legislação que regulamenta a profissão de bibliotecário, quanto também outras legislações específicas da área de biblioteconomia, como, por exemplo, a Lei 12.244, que trata da universalização das bibliotecas, e que foi publicada em 2010 e deu um período de 10 anos aí para todas as bibliotecas todas as bibliotecas escolares do Brasil se regularizarem, terem bibliotecas, né, todas as escolas. E também fiz uma pesquisa relacionada mais à questão das bibliotecas escolares também. Um documento que eu utilizei bastante para realizar essa cartilha foi o estudo GEB, que é um estudo de bibliotecas escolares da UFMG, e lá tem os parâmetros para bibliotecas escolares, que são, por exemplo, questão de acervo, mobiliário, funcionários, tem tudo isso lá. Então, basicamente, eu peguei algumas informações da área e também ele trouxe a minha vivência, né? Porque foram 10 anos aí visitando, fazendo visitas fiscalizatórias. Então, reuni todas as informações na cartilha e eu acho que eu consegui colocar toda a minha vivência e colaborar aí com essa cartilha, que eu acho que é muito importante, que vai ser muito benéfica aí para a comunidade toda e vai ajudar nessa questão de estar valorizando mesmo as bibliotecas escolares, que é um equipamento muito importante, tanto para o incentivo à leitura, e que vai ajudar bastante as escolas e os alunos, enfim. Eu acho que tem tudo para ser um bom trabalho aí que o CRB, em conjunto com o CFB, está fazendo. Perfeito, Lúcio. Obrigado pelas suas palavras, pelas suas considerações. Só fazendo um esclarecimento, gente, a cartilha ela nasceu de uma demanda que a gente vinha percebendo nos conselhos em relação a dúvidas, né, principalmente de diretores de escolas. Mas precisa ter biblioteca, mas eu tenho uma estante de livros lá, precisa ter o bibliotecário, a gente tem uma sala de leitura, e por aí vai. Todo tipo de dúvida que surgia, a gente percebia claramente que as pessoas desconhecem a legislação, desconhecem o que é uma biblioteca de verdade, desconhecem a necessidade e a importância de ter uma biblioteca ativa no contexto escolar. É importante falar também que a biblioteca não é só o espaço do livro. A biblioteca ela precisa ter vida, ela precisa ter centralidade no ambiente escolar, né? Não é um depósito de publicações que fica ali numa salinha que o professor vai lá, utiliza quando precisa e pronto. Não, a biblioteca precisa estar completamente integrada no contexto escolar. E a gente percebia que os diretores, coordenadores de escola, donos, proprietários de escolas, pedagogos, diversos outros profissionais da área educacional desconheciam a necessidade da biblioteca coordenada por um bibliotecário devidamente habilitado. O bibliotecário, para a gente esclarecer, é o bacharel em biblioteconomia com o registro no CRB da sua jurisdição, da sua região, né? Só ter a biblioteca, sem ter o profissional lá que vai fazer girar o ambiente informacional dentro da escola, não cumpre completamente o seu dever. Precisa ter o profissional lá. E a gente começou a perceber, ao longo de várias gestões, como o Lúcio bem disse, o desconhecimento de profissionais, colegas nossos, né? Diretores, pedagogos, coordenadores, supervisores escolares, havia um desconhecimento completo. Também acontece isso no setor público. Muitos prefeitos não sabem da necessidade de ter uma biblioteca na escola municipal. Vereadores, prefeitos, secretários de educação. E é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, ter que explicar para esse pessoal todo o que é a biblioteca, da mesma forma que é feito na iniciativa privada, nas escolas particulares, a gente também faz em todos os conselhos do Brasil esse trabalho
no setor público, nas escolas municipais e também nas escolas estaduais. Nas escolas municipais, em algumas prefeituras, eu posso citar aqui um caso exemplar que a gente tem no Brasil, que é a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade que praticamente todas as escolas municipais possuem bibliotecas com bibliotecários. Vitória também, a capital capixaba, uma cidade que eu gosto muito, é outra cidade também exemplar no cumprimento da lei, porque toda escola tem a sua biblioteca com um bibliotecário. Existe a Lei 12.244, promulgada em 2010, que obriga ter o profissional bibliotecário, na verdade, obriga ter a biblioteca. E pressupõe que se tem uma biblioteca, tem que ter o bibliotecário. Lá diz que é necessário ter a biblioteca respeitada a profissão de bibliotecário. Então, tem que ser biblioteca com bibliotecário. E o prazo para o cumprimento dessa lei expirou em 2020. Portanto, não há mais justificativa para nenhuma instituição pública ou privada não ter a biblioteca devidamente administrada por um bibliotecário. Bom, e aí para falar da cartilha, né, a gente colocou tudo isso na cartilha de uma forma didática, de uma forma simplificada. A gente tentou usar um linguajar que todo mundo entendesse claramente o que é uma biblioteca, o que é o bibliotecário e a importância de ter a biblioteca com o bibliotecário inserido no ambiente escolar. E aí a gente escreveu essa publicação, o Lúcio escreveu essa publicação, e aí foi para todo um processo de revisão. E nós contamos com a colaboração inestimada aí do CRB 14, na pessoa de duas pessoas muito especiais, o presidente Orestes Trevisol e a conselheira federal Maria de Lourdes Orrira Blatz. Eu vou chamar, então, o nosso querido presidente do CRB 14, Orestes, para ele falar um pouquinho das contribuições do CRB 14, que tem um trabalho muito bacana nessa área de biblioteca escolar, lá em Santa Catarina, em parceria com a conselheira Maria de Lourdes. Então, como já foi comentado, a necessidade e o anseio de criar um material institucional, didático e no sentido de conscientizar a sociedade e esclarecer dúvidas, aqui em Santa Catarina não foi diferente. Tudo surgiu com um termo de cooperação firmado com o Ministério Público em 2016, que foi, então, uma proposta da atual coordenadora da Comissão de Bibliotecas Escolares do CFB, a Maria Lourdes Blatt Uira, e a partir desse termo de cooperação constava a necessidade de algumas ações do Conselho Regional. Então, nós unimos forças com o CRB6 e com o CFB no sentido de criar esse material, essa cartilha que hoje está sendo lançada. Como o Alamo comentou, ela trata de uma maneira mais didática as resoluções, as leis e outras orientações. Para desenvolver esse trabalho, então, nós reunimos os textos, o material já elaborado pelo CRB6, pelo CRB14. Então, as pessoas que trabalharam nos textos uniram esforços no sentido de rever o texto, de complementar esses textos, de refinar o texto, de trazer um conteúdo pontual e prático, e resultou nessa cartilha que nós estamos divulgando hoje. Então, na cartilha, vocês têm desde dos parâmetros, desde conceito, desde atividades, indicação de resoluções, de leis, de um projeto de lei para a criação do cargo. Então, tudo isso foi um trabalho coletivo, em parceria com o CFB, CRB6 e CRB14. E tivemos também a contribuição dos membros da comissão do CFB, de bibliotecas escolares, na revisão, sugestões, etc. Então, esse foi um trabalho coletivo que ele advém justamente de necessidades dos regionais, e como o CRB6 e o CRB14 já estavam no trabalho de elaboração de um material, foi mais do que pertinente unir esses esforços, e hoje a gente tem um excelente material que eu acredito que vai auxiliar tanto os profissionais quanto as pessoas leigas. Então, uma boa leitura e esperamos que vocês utilizem bastante.
Orestes, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto de lei que vai no final da cartilha, né? Eu acho importante você destacar o projeto de lei que cria, que explica, né, como que se cria o cargo de bibliotecário nas prefeituras que não possuem esse cargo na sua estrutura orgânica. Então, Álamo, durante esses anos aqui o CRB 14 desenvolveu algumas pesquisas, que foi o retrato das bibliotecas municipais e estaduais. Para quem tiver interesse pode acessar no nosso site. Depois de desenvolver essas pesquisas com os municípios e no estado, a gente verificou que uma justificativa existente para a não presença de bibliotecários, ou talvez da não existência de bibliotecas, é que não existe o cargo em alguns municípios e no quadro do magistério. Então, uma sugestão que nós tivemos aqui foi a criação de um modelo, de um projeto de lei, onde caracteriza o cargo, quem é esse profissional, qual é a formação que ele deve ter, quais são as atividades, a atribuição desse profissional e etc. Então, esse modelo de projeto de lei ele pode ser utilizado por qualquer município, qualquer estado, que ainda não tem esse profissional no seu quadro, na área da educação ou na área das bibliotecas públicas. Então, esse é o objetivo, é facilitar a vida dos gestores públicos, no sentido de já entregar o projeto de lei pronto. Obrigado, Orestes, pelas suas contribuições. Bom, gente, agora vamos ver a cartilha, não? Acho que está todo mundo querendo ver o material, como ficou, material graficamente, né? Ele vai ser impresso pelo CFB, que fará essa distribuição para todos os conselhos do Brasil. Todos os conselhos irão receber os exemplares produzidos pelo CFB e esses materiais serão utilizados em eventos, nas próprias fiscalizações feitas pelos conselhos regionais, em palestras, vão ser enviados também para as escolas de biblioteconomia, para constar no acervo dessas instituições, enfim, é um material de trabalho, material de apoio, não é uma publicação acadêmica, é uma publicação técnica da área, né? E será em breve aí, a gente espera que o quanto antes todo mundo tenha essa cartilha aí em mãos para fazer a leitura, que eu particularmente gostei muito. Em nome de todos os CRBs, em nome de todos os conselheiros do sistema CFB, CRBs, eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesse nosso bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, sugestões, ou até mesmo alguma crítica, você pode entrar em contato conosco, o e-mail é cfb@cfb.org.br. Entre em contato com a gente, que nós vamos avaliar, e a ideia é que de tempos em tempos a gente faça uma revisão com atualizações, com novas contribuições, com novos elementos que possam vir a contribuir para que nós possamos fortalecer as bibliotecas escolares. Obrigado a todos e até a próxima.